Existe algo muito importante que a psiquiatria e a psicologia vêm mostrando nos últimos anos. Nós não começamos do zero. Nós começamos a partir de histórias que vieram antes de nós. E o filme Valor Sentimental, na minha leitura, é uma representação muito profunda disso. De como o trauma pode atravessar gerações, mas também como ele pode ser transformado. O filme ganhador do Oscar, Valor Sentimental, tem várias camadas que podem ser abordadas. Mas o que mais me chamou a atenção começa pelo próprio título, Valor Sentimental. Remete àquilo que a gente guarda não pelo valor material, mas porque aquilo carrega algo de precioso no afeto, na memória, no sentimento. E na minha leitura, o filme retrata a história de um trauma intergeracional, ou seja, passado de geração a geração. Logo no início do filme, há uma imagem que para mim é central: a casa. A personagem principal escreveu um texto dizendo que a casa em que eles viviam carregava histórias de 3 gerações. E eu acho que essa imagem é muito potente, porque a casa não aparece apenas como um cenário, ela aparece como um símbolo. A casa externa, concreta, atravessa o tempo, abriga famílias, sustenta pesos, sofre rachaduras, vai ruindo e acumulando marcas. E a nossa casa interna também é assim. Carrega história emocional dos nossos pais, história da nossa geração e a nossa própria história de vida. Então, para mim, o filme coloca a casa como símbolo daquilo que nós carregamos internamente. Heranças emocionais, dores, formas de amar, formas de se defender, formas de sobreviver. A história do trauma começa no filme com uma mulher que viveu violências causadas pelo nazismo e que acaba tirando a própria vida 15 anos depois, quando tinha um filho de apenas 7 anos. Esse filho presencia as dores dessa mãe, o sofrimento psíquico dela, e cresce marcado tanto pelo que viu quanto pela perda traumática que sofreu. Isso é importante porque, do ponto de vista psíquico, não se trata apenas de uma perda. Trata-se de uma ruptura profunda do vínculo de apego. A mãe, que geralmente é a figura que a criança mais ama e da qual mais depende, se torna também a figura associada a uma ausência devastadora. Então, uma hipótese possível é que esse menino tenha aprendido muito cedo que amar intensamente pode significar perder intensamente. E isso talvez ajude a entender o que ele se torna na vida adulta. Aparentemente, essa criança já adulta passa a não conseguir nutrir relacionamentos afetivos sólidos com a própria esposa e com as próprias filhas. Há um afastamento de afetos, uma dificuldade de intimidade, uma fuga emocional. E eu entendo isso como um possível efeito do trauma que ele recebeu da mãe e do trauma que ele próprio viveu com o suicídio dela. É como se, para não reativar aquela dor inicial, ele precisasse não se entregar demais a ninguém. Como se amar muito alguém fosse perigoso demais. E por isso, possivelmente, ele sabota ou empobrece os vínculos afetivos da vida adulta dele. Mas o filme não para nele. As filhas desse homem, que já seriam a 3ª geração, também colhem os frutos desse trauma intergeracional. A filha mais velha, aparentemente, carrega um quadro depressivo e também sinais importantes de ansiedade. Talvez até um transtorno de pânico, ou ao menos uma angústia intensa antes das apresentações artísticas dela. Ela é uma personagem que vive num tom rebaixado, com humor deprimido, e que, em um momento do filme, ela relata que fez uma tentativa de suicídio. Além disso, ela traz a história de ter presenciado brigas dos pais e ter precisado proteger a irmã, ter ocupado muito cedo um lugar de cuidado dentro de um cenário emocionalmente instável. Então, o que aparece ali é algo muito consistente com aquilo que a clínica mostra. Não é só o trauma original que importa, mas o ambiente emocional que ele vai produzindo nas gerações seguintes. A filha não viveu o trauma histórico da avó, mas ela viveu os efeitos psíquicos dele encarnados na vida do pai, na forma como ele se relaciona, na dificuldade dele de sustentar afeto, vínculo e presença. Um ponto que me chama muita atenção é que esse pai, mesmo sem muito contato com as filhas, aparentemente consegue reconhecer a depressão na filha. E isso é muito interessante. Talvez ele a reconheça justamente porque viu algo parecido na própria mãe. Ele escreve um texto, um roteiro de filme, que todos acreditam ser sobre a história dele com a mãe. Porque é um roteiro em que há uma mulher em sofrimento que acaba tirando a própria vida no final do roteiro. Mas ele insiste o tempo todo que aquele texto era para a filha, não para a mãe. E a filha reluta em fazer esse papel.
reluta em ler esse texto. Só que depois, quando a irmã faz com que ela leia um trecho do roteiro, né, ela se identifica com aquele trecho profundamente, né, e com a dor que o trecho relata. E, inclusive pergunta perplexa: nosso pai sabe que eu tentei suicídio? Porque o texto que ele fez parecia escrito por alguém que estava lá, que viu, que acompanhou. E a irmã diz que ela não sabia, né, que ele não sabia, porque ela não tinha contado para ninguém. E é aí que, para mim, o filme toca num ponto muito delicado e muito verdadeiro. Esse pai talvez não soubesse do fato, mas ele sabia da dor. Esse pai provavelmente conseguiu ler na própria filha sinais que ele um dia leu na própria mãe, que suicidou. Talvez ele reconheça no corpo, no tom, no olhar, no silêncio, alguma coisa daquele sofrimento antigo. Em um estudo posterior, os autores desse estudo mostraram que esse efeito nos filhos se associava particularmente à exposição materna ao Holocausto. Esses achados são muito relevantes, mas precisam ser apresentados com certo rigor. Eles não provam que existe uma transmissão biológica pura e simples, como se o trauma fosse herdado de modo direto e determinista, mas eles mostram que existem marcas biológicas mensuráveis associadas à exposição traumática parental e à biologia dos descendentes. Em humanos, esses efeitos estão sempre misturados a um ambiente compartilhado, à cultura familiar, ao contexto histórico. Por isso, os autores insistem que a hipótese epigenética em humanos é mais promissora, mas ainda não permite conclusões simplistas. Também é importante diferenciar intergeracional de transgeracional. Em humanos, a evidência é mais consistente para efeitos intergeracionais, ou seja, entre pais e filhos. Quando se fala de netos e bisnetos, a discussão fica mais complexa e mais controversa, justamente porque se torna ainda mais difícil separar o que é efeito biológico e o que é efeito relacional, cultural, ambiental. Revisões recentes reforçaram essa distinção e lembraram que a evidência mais robusta de herança epigenética transgeracional vem principalmente de modelos animais. Nos modelos animais, de fato, há dados fortes. Um estudo clássico mostrou que camundongos submetidos a condicionamento de medo para um odor específico, antes da concepção, tiveram descendentes nas gerações chamadas F1 e F2 com maior sensibilidade comportamental e alterações neurobiológicas relacionadas àquele mesmo odor, acompanhadas de diferenças de metilação. Isso não pode ser transposto automaticamente para a experiência humana, mas ajuda a mostrar que mecanismos biológicos de transmissão entre gerações são plausíveis sim. Outra síntese recente da literatura observou que, entre estudos de descendentes de pessoas expostas a estresse ou trauma, a maioria encontrou diferenças de metilação do DNA nos filhos, embora os achados ainda sejam heterogêneos e variem conforme desenho do estudo, generalizado e tipo de exposição. Isso reforça a ideia de que há um sinal consistente na literatura, mas não uma explicação única e fechada. Então, se eu fosse resumir cientificamente, o que hoje podemos dizer com segurança, o trauma pode atravessar gerações por mecanismos ambientais, relacionais, fisiológicos e possivelmente epigenéticos. Em humanos, as evidências mais sólidas mostram alterações na resposta ao estresse, na qualidade do apego, nos padrões de cuidado e em algumas marcas biológicas associadas à exposição traumática parental. Mas ainda não podemos afirmar, de forma fechada, uma transmissão puramente biológica e determinista. O mais sério e honesto é dizer que o trauma deixa marcas no corpo, na mente e nos vínculos, e possivelmente na relação biológica das gerações seguintes. E é justamente isso que o filme, para mim, encena tão bem. A avó vive um trauma extremo e termina em suicídio. O filho cresce marcado por essa dor, por esse abandono, por essa impossibilidade de amar sem medo. As filhas recebem os efeitos psíquicos desse homem emocionalmente ferido. E a neta repete, em alguma medida, o ponto mais dramático da linhagem. Também tenta suicídio. Porém, o filme não precisa ser lido como uma condenação ao destino. E essa talvez seja a reflexão mais importante. Nós não precisamos acabar como os nossos antepassados. Conhecer a história da nossa família importa. Conhecer a história da nossa geração importa. Entender de onde vêm certos medos, silêncios, formas de reagir, formas de amar, formas de entrar em colapso, pode ser profundamente transformador. Porque aquilo que não é compreendido tende a ser repetido. E aquilo que ganha nome, contexto e sentido pode começar a ser elaborado. Quando uma pessoa olha para a própria história familiar com mais consciência,
Ela deixa de viver apenas como alguém arrastado por um roteiro antigo. Ela passa a ter alguma possibilidade de autoria própria. Eu acho que o filme também fala sobre isso, sobre a chance de criar um novo roteiro. A avó tentou suicídio, a neta tentou suicídio, mas a história não precisa terminar do mesmo jeito. Trauma não é destino, herança não é sentença. O fato de uma dor ter atravessado gerações não significa que ela precise se repetir para sempre. Com conhecimento, consciência, tratamento, vínculo, elaboração e novas experiências afetivas, é possível ressignificar o trauma e interromper repetições. Se a casa interna carrega rachaduras antigas, isso não significa que ela esteja condenada a ruir. Significa que ela precisa de cuidado, de reforma. E talvez a tarefa desta geração seja justamente essa: olhar para as rachaduras com coragem suficiente para não apenas repeti-las, mas transformá-las. No fim, talvez valor sentimental fale sobre isso, sobre aquilo que herdamos, sobre aquilo que repetimos, mas também sobre aquilo que podemos recriar. Sobre a possibilidade de pegar a dor que veio antes de nós e, em vez de transmiti-la da mesma forma, dar a ela um outro destino.